A gente vai conversar hoje no Bifest sobre... Será mesmo que a McLaren segurou o Oscar? Por que a Mercedes não consegue parar de falar do Max? Gabriel Bortoleto finalmente marcou seus primeiros pontos. Ou será que ele marcou esses pontos cedo demais? Quais foram todas as coisas que a gente aprendeu na Áustria? E as nossas perspectivas para Silverstone. Olá! E aí, pessoal, como é que estão vocês? Oi! Tá começando agora mais um episódio do Bifest Podcast. Como sempre, eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros... Precisam ser rápidos. Como é que vocês estão, meus bens? E eu espero que esteja todo mundo bem. A gente teve corridinha, já vai mandar em outra. Quando não é triple header, a gente fica super feliz, né, nessas coisas. Sim, especialmente porque estamos chegando na casa da Fórmula 1. 7 das 10 equipes moram na Inglaterra. E assim, gente, 75 anos de Fórmula 1 também é 75 anos da corrida inaugural da Fórmula 1, que foi em Silverstone. E esse ano a gente tá chegando lá com 5 pilotos ingleses, então assim... Sim, porque nós consideramos Alex Albon corretamente. Um piloto inglês, tá? Só pra avisar vocês. Gente, um piloto nascido, criado na Inglaterra, de pai inglês, nem fala tailandês. Exatamente, então, mas assim, ele tá se esforçando. Ele tá se esforçando. Então quem tá em home race essa semana? Lewis Hamilton, do qual esperamos um pódio, vamos voltar nesse ponto. George Russell. George. Conhecido como George, né? Lando Norris. É isso aí, vamos rir, né? Vamos rir. Vamos rir. Oli Berman, que foi anunciado em Silverstone no ano passado, né? Exatamente, ele fez um TL1, foi anunciado. E hoje habita a Haas. Habita a Haas e a gente tá meio sem saber muito o que falar da Haas do Oli Berman, né? E Alex Albon, né, gente? E Alex Albon, mas chegaremos lá porque a nossa ideia aqui é fazer o seguinte... Vamos fazer um episódio, assim, uma conversa boa, assim, pra nos preparar psicologicamente, a gente né? espera que seja uma conversa boa, né? Não, mas elas conversam boas. Brincadeira, pessoal. Às vezes elas não são, mas geralmente as que a gente mostra pra vocês são bem boas. Geralmente elas não são gravadas, como não são. Mas a nossa ideia é dar uma percorrida pelo grid, a gente pensar como é que a galera tá saindo da Áustria, como é que a galera tá chegando em Silverstone, pra gente, tipo assim, organizar as ideias sobre como a Fórmula 1 tá agora. Porque assim, a McLaren foi dominante em mais um final de semana. Eu acho que a gente tem falado muito, inclusive, sobre a dominância da McLaren, porque teve um jeitão diferente esse fim de semana, porque o Lando teve uma performance perfeita, né? E assim, e no geral, tudo bem, tava um calor dos diabos, a McLaren, não tem nenhum carro como o da McLaren nessas condições de calor extremo, que devem se repetir agora na Inglaterra. Sim. Né? O Lando teve uma performance que, enfim, não é necessariamente usual pra ele, que a gente não viu o Lando errando, mas... Sim. É uma performance que tá consistente pra McLaren. Tipo assim, tá mais um fim de semana dominante da McLaren, sabe? Exatamente. A Ferrari, ela, assim, surpreendentemente está apresentando uma consistência, que era uma coisa surpreendente, porque eles tinham anunciado que não trariam mais atualizações no carro depois de Imola, não sei o que. Certamente os planos mudaram. Porque o carro melhorou muito nas últimas corridas. Inclusive, eu ouso falar que outras equipes deveriam repensar seus planos de não atualizar mais o carro. Especialmente porque agora, depois do Summer Break, a maioria delas não vai mais definitivamente trazer atualizações. Isso aí. Mas eu considero que a Ferrari era tranquilamente ocupante do P2 e P3 também. Não por circunstâncias externas, mas pelo desenvolvimento dos pilotos e dos carros. Eu acho que tranquilamente a gente poderia ter visto, sim, um pódio do Charles e do Lewis. Eu acho que carro e capacidade eles tinham. Eu acho que a questão era que a McLaren tava inalcançável ali na questão. Não, com certeza. Mas eu acho que não seria um absurdo a gente prever uma coisa dessas, entendeu? Não, eu acho que eles teriam o carro pra chegar lá. Exatamente. Tanto o Leclerc chegou, né, gente? Fez o P3 dele. Chegou reclamando dos freios, mas chegou. Mas eu acho que tem um pouco da frustração também dele ter perdido posição. Porque ele largou em P2, né? Ele tava... Na qual ele foi P2. Enfim, sim, inclusive... não sei se é isso também, mas sempre tem uma coisinha pra reclamar. Escola Max Verstappen de reclamar do carro mesmo quando ele tá bom, né? Exatamente. Inclusive, na outra semana, a gente comentou sobre a frustração de algumas fãs do Charles sobre uma foto do Léo Leclerc em que ele aparentava estar triste. E aí teve até uma conversa nos nossos comentários sobre o quanto que o Léo não aprendeu essa expressão de tristeza com o dono dele, né? Pode ser. Porque o Charles, tadinho, ele tem estado decepcionado nos últimos anos, assim, né? Mas acho que é o jeitinho dele também. É o jeitinho. Mas assim, como a gente tava falando no Max, foi a primeira vez desde 2022, eu não sabia desse dado, a gente pesquisou pro roteiro. Eu vi no site da Fórmula 1 isso. Que a Red Bull não pontuou com nenhum dos dois carros. Isso é impressionante, né? E eu acho que especialmente difícil pra Red Bull, porque os dois pilotos deram
rigorosamente os mesmos feedbacks no rádio. Sim. Se você é assinante da Fórmula 1 TV, volte lá na corrida, ouça pela perspectiva dos pilotos, né? Existe essa possibilidade. E assim, eles reclamaram rigorosamente das mesmas coisas ao longo do final de semana. Inclusive, eu vi uma comparação dos rádios que, assim, eram as mesmas palavras. Sim, os dois chamaram o carro de indirigível, né? E o Yuki terminou a corrida, assim, desolado. Ele, inclusive, falou que a impressão que ele tinha era que... foi a pior corrida da carreira, né? E a sensação dele era que, como se ele nunca tivesse entrado num carro de Fórmula 1 antes. Vocês imaginem. O nível da decepção. E o Max, que é um piloto mais experiente, mais consistente, ele saiu na primeira volta. Então, o que acontece? Se tem alguma coisa muito errada no carro da Red Bull, provavelmente a equipe não teve dados suficientes colhidos a respeito desses problemas, porque o principal delator dessas coisas que seria o Max. Ele correu muito pouco com esse carro em situação de corrida, então eu acho que isso pode ser extra preocupante, apesar de considerar que a Red Bull se recupera muito bem dessas catástrofes, né? No geral, assim, a gente é muito acostumado a ver, poxa, um final de semana horrível pro Max, logo em seguida ele volta super bem, então... Mas a Red Bull, ela tem poucas informações pra trabalhar numa melhora do carro pro próximo fim de semana, né? Então, assim, o quanto que eles vão conseguir melhorar pra Silverstone continua uma incógnita. Sim. Agora... Eu não vou cortar. Agora, então, a gente meio que quis organizar as ideias sobre equipe por equipe, piloto por piloto. Eu acho que nada mais justo do que a gente começar esse nosso deep dive da Fórmula 1 com a McLaren. Sim. Que, como a gente comentou, foi uma performance dominante de novo, mas teve algumas características eu achei interessantes da gente levantar de cada um dos pilotos, né? Sim. E eu acho que o primeiro detalhe que a gente deveria considerar é o seguinte: as disputas que aconteceram em pista foram disputas limpas. Com certeza. E, na minha percepção, os pilotos estavam livres para correr. Com certeza, estavam livres para correr. E eu acho que a McLaren fez a estratégia que eles tinham que ter feito naquela situação, sabe? Sim, aí eu acho que cabe a gente avaliar se a McLaren segurou ou não o Oscar. Porque... Eu vi umas pessoas comentando sobre isso na internet. Exatamente. E aí vai ficar de novo a minha recomendação, em menos de 5 minutos, de quem tiver a Fórmula 1 TV disponível, pegue os rádios do Oscar, do momento dos pitstops, e ouça essa construção dessa conversa, porque lá vai ficar, tipo, óbvio que a McLaren tentou ajudar o Oscar a disputar com o Lando. E por que eu digo isso? Porque sempre, numa situação de corrida, o piloto da equipe que estiver à frente, ele vai para primeiro. Sim. E nesse caso, isso independentemente de ser o líder da corrida ou qualquer coisa, isso sempre vai acontecer. E nesse caso, aconteceu, o Lando parou primeiro no pit stop, ele era pole position, ele era o líder da corrida, era justo que ele parasse primeiro, porque é sempre assim. Ele parou, trocou os pneus e seguiu. Aí entra um rádio pro Oscar e ele diz assim: Oscar, meu filho, tu quer parar na próxima volta e a gente faz uma estratégia clássica de pitstops pra ficar parecidinho com o Lando? Ou então, a gente faz um offset de pneu. Parêntese, o que é um offset? Leva o carro até um pouco mais pra frente, sem trocar o pneu. Deixa o pit stop do Oscar um pouco depois do Lando. E aí, quando trocar o pneu, tu vai ter um composto mais novo, e aí isso vai te permitir disputar melhor no final da corrida, quando o teu colega já vai estar com um composto mais desgastado. Sim. Por que eles deram essa opção? Porque o Oscar, ele tentou pegar a posição na largada e não conseguiu pegar, o Lando defendeu. E nas primeiras 20 voltas da corrida também, ele disputou bastante posição, que foi justamente essa disputa limpa que a gente falou, porque depois disso eles não contavam que o Lando ia conseguir se distanciar. Exatamente. Aí, qual seria a diferença de tempo? A diferença seria que o Lando teria feito as paradas tradicionais, e aí ele perderia tempo no final da corrida, porque ele estaria com o pneu mais desgastado. O Oscar perderia tempo no meio da corrida, porque ele ia levar um pneu mais desgastado até um pouco mais pra frente, mas ele descontaria esse tempo no final, porque ele ia ter pneu novo. Exato. E o Oscar fez essa opção. Ele fez a opção de parar mais tarde. Ponto. Depois disso, o que aconteceu? O inesperado. O Lando administrou muito bem o pneu duro. E aí, tendo feito essa boa administração de pneu duro, ele não foi tão lento quanto se esperava que ele tivesse sido
pra que essa diferença da parada do Oscar fizesse, de fato, uma diferença pro Oscar. Então, na realidade, a McLaren não só deu a opção pro Oscar em relação às duas estratégias, como o Oscar escolheu pela estratégia mais agressiva e não deu certo. Exatamente. E eu achei muito legal que tu pontuou isso, de que a equipe, ela sempre vai parar primeiro o piloto que tá na frente. Sim. Porque algumas pessoas levantaram, mas o Oscar tá na frente no campeonato. Bom, mas eu parto do princípio de que se eles estão livres pra correr, quem tá na frente na corrida vai ser a pessoa com a estratégia priorizada. Até porque quando eles não fazem isso, dá errado. É o que aconteceu na Hungria ano passado, naquela primeira vitória infame do Oscar. Sim. Tava tudo certo pra ser a primeira vitória dele, ele tava liderando a corrida. Eis que chega a hora de fazer pit stop e a McLaren tava preocupada com o quê? Tava Oscar, Lando e Hamilton. Tava preocupada com o quê? Um undercut do Hamilton, então eles não. Vamos deixar o Lando ir primeiro pra o Hamilton não pegar o lugar dele. Só que aí o que aconteceu? O undercut, quem acabou fazendo foi o próprio Lando no Oscar. Então depois dos pit stops, o Lando saiu na frente do Oscar. A McLaren entendeu que foi a estratégia deles que artificialmente inverteu a posição dos pilotos. Eles pensaram, putz, isso vai dar merda se a gente deixar assim, vamos ter que arrumar. Só que eles arrumaram meio que do único jeito possível, que era um jeito muito ruim, que foi o que piorou tudo, que foi pedindo pro Lando se der posição pro Oscar. Só que o Lando não tem nada a ver com isso. Exatamente. Foi a própria estratégia da McLaren que causou essa inversão, porque eles botaram o Lando pra fazer pit stop antes. E foi assim que a primeira vitória do Oscar foi completamente destruída pela McLaren, e desde então ficaram instituídas as Papaya Rules. Exatamente. Que nada mais é do que livres pra correr. Então, eu acho legal a gente observar essa perspectiva, especialmente dos rádios, porque são narrativas que elas podem ser construídas de muitas formas. Então, é interessante a gente pensar também no quanto os pilotos estão melhorando. E quando a gente for falar do Gabriel, eu vou voltar nesse ponto, mas eu acho que cabe aqui também, porque o Oscar, ele é o segundo piloto do Lando, mesmo que a McLaren não diga isso ainda. E o Oscar tinha um problemaço de gerenciamento de pneus do ano passado, e essa é uma característica que a gente vai observar sempre nos pilotos menos experientes. Então a gente observa isso em relação ao Gabriel, em relação ao Hülkenberg, o Kimi Antonelli em relação ao Russell, o Oli Berman em relação ao Ocon. E isso é uma coisa natural, isso é esperado. E é o tipo de habilidade que tu desenvolve andando com o carro mesmo, né? Exatamente. E que o Oscar melhorou muito, diga-se de passagem, né? Sim. Mas o meu ponto é o seguinte: estar sendo comparado a uma régua alta é bom. Claro. Sabe? É muito bom. Então, não tem por que a gente baixar a régua do adversário. Por exemplo, o Lando venceu por mérito. Sim, ele fez um fim de semana ótimo. Ele venceu a corrida porque ele gerenciou bem o pneu dele, fez uma boa corrida, e é isso aí, sabe? Assim como quando ele deu aquela encostada no Oscar e ele saiu fora da corrida, ele também saiu fora da corrida por mérito, entendeu? Então, assim, colocar uma régua alta não é ruim, é bom, melhora a observação de todo mundo. Claro, com certeza. Sabe? E eu acho muito, inclusive, de pensar, porque a minha opinião pessoal é, inclusive, aqui de um ponto de vista técnico de corrida, o Lando estaria mais preparado do que o Oscar para, por exemplo, ser um campeão mundial ou disputar um campeonato mundial nesse momento. E provavelmente isso não vai acontecer. A vantagem do... E as vantagens do Oscar, elas estão em outros lugares. Isso não sou eu dando a entender qualquer coisa do aspecto mental do Lando. Eu acho que isso é mais mérito do Oscar por realmente ter essa característica inabalável. E eu acho que vale a gente pensar também o que o resultado da Áustria vai causar nos meninos pra Silverstone. Isso é muito legal, porque eu considero que o Lando e o Oscar estão chegando nos melhores cenários pessoais de cada um pra correr em Silverstone. E te digo por quê. O Oscar, ele responde muito bem a esses estímulos de quase conseguiu. Ele precisa ajustar um pouquinho pra próxima. Sim, ele aprende rápido também, Ele responde muito bem a isso. E o Lando tá chegando com a confiança de alguém que venceu a última corrida. E o Lando, com uma confiança menos abalada, responde muito bem. Os dois estão no seu melhor cenário, que são cenários diferentes, porque eles são pilotos diferentes, né? Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu diria que o Oscar vai lidar melhor com esse cenário. Por quê? Porque, no geral, o Oscar, ele se mostra mais habilidoso de gerenciar esses pontos, enquanto o Lando já se mostrou menos preparado para conduzir essas coisas de muita pressão. E ele ainda estará em home race, é home race da McLaren também, né? Considerando a equipe. Dá pra considerar que ele tá numa situação mais volátil, o Lando, né?
Eu acho que sim, mas também é legal da gente aproveitar essa oportunidade e perceber o quanto o aspecto mental do Lando tá evoluindo. E eu acho que... E tomara que esteja, né? Claro. Eu imagino que sim, pelo amor de Deus. E eu tô curiosa pra ver a performance deles especificamente na classificatória, porque eu tava dando uma revisada numas corridas antigas, 2 anos atrás, né? Mas assim, em 2023, por exemplo, que foi quando o carro começou horrível e terminou, tipo, com um carro 1000 vezes melhor. Sim. Silverstone foi uma das primeiras corridas em que a gente viu realmente um avanço de performance do carro. E assim, longe de estar no seu auge de 2023, mas a gente já teve um P2, P3 de classificatória dos papaias. Do Lando e do Oscar no seu ano de rookie ainda. Sim, mas Silverstone também, assim como a Itália para a Ferrari, Silverstone é um lugar que muitas equipes treinam lá, testam lá. Então, assim, é uma pista muito familiar, né? São feitos para Silverstone, entre aspas. Não, totalmente. Né? Mas me chamou a atenção por ser uma pista em que os papaias tiveram um sucesso. Mesmo com um carro não tão bom, né? E é uma característica de circuito que nem tu falou, que favorece a McLaren, que tem essas curvas de alta velocidade. Então, eu acho... enfim, no fim a gente vai fazer essas apostas, mas eu acho que tem tudo pra dar a McLaren de novo nesse fim de semana. Sim. E eu tô curiosa pra ver como é que vai ser, especialmente a classificatória dos papaias. Ano passado, a gente falou pro Hamilton, no episódio de Silverstone, que É verdade. Ele tinha uma missão antes de sair da Mercedes, que era vencer em casa, e ele poderia fazer isso, tanto em Silverstone quanto no Brasil. Óbvio! Optou por fazer em Silverstone. Dito isso, Pole do George. Tá bom? Tá começando agora o Minuto George Russell. Tu acha que eu deveria começar a colocar o sticker na edição pra quem tá vendo pelo YouTube? Eu acho legal. Tipo assim, é do Minuto fulano de tal, porque a gente tem as figurinhas, né? E é só usar. Sim, porque na real, o Lewis, ele venceu, mas a Mercedes, ela fechou a primeira fila. Isso significa que o quê? O George, ele foi bem também. O George, ele arrasou, ele teve um problema mecânico, foi em alguma questão hidráulica do carro, pelo que eu me lembro, que inclusive eles tiveram bastante problema com isso no ano passado. Que é a maldição da home race, né? Que também nós vamos ter que apostar. Quem vai ser amaldiçoado pela home race? Olha, se não for a Williams, eu já tô agradecendo. Não. Porque tá com uma carinha, né, gente? Que a Williams, ela tá passando por maus bocados, né? Sim. Enquanto isso, o Kimi fez o quê? Uma peixada no Max. Meio icônico, né? O Max, ele fez a mesma coisa que o Alonso fez quando o Gabriel deu uma fechada nele. Que a gente ainda comentou assim. Eu me lembro! Nunca vimos essas pessoas tão tranquilas na vida. O Max falou assim, uma infelicidade. Olha... Eu sei que ele não quer perder os pontos ali que faltam pra ele tomar uma suspensão. Eu sei disso. Sim, ele não vai sair no soco com o Kimi, né? Mas assim, ele deu uma gritadinha ali no rádio, mas foi coisa pouca. Tá. Sim, mas ele se controlou, já gritou Max. por muito menos. Já gritou por muito menos, é verdade. Dito isso, será que ele tá, assim, não querendo se indispor com um colega de equipe? E esqueci de pôr o bonsai, acabei de olhar. Ignorem, o bonsai tá horrível mesmo, então ignore. O bonsai, tadinho, né? Quem que tá pior, o bonsai ou o carbono? Aí fica a dúvida, né? Fica a reflexão. Pesei o clima. Pesou o clima. Desculpa. Bom, mas é impressionante como o Max Verstappen não sai da boca do Toto Wolff, né? Uhum. Tipo assim, o pessoal não consegue parar de falar nele. E aí, assim, o George foi perguntado no fim de semana. E também não poupou comentários sobre o assento dele ou a ausência de assento, inclusive, eu gostei muito do comentário do George, porque é muito... que é uma diva. Porque ele faz esses comentários de vereador, né? Sim. Então, assim, ele faz coisa... mas porque pra ele era natural que a equipe estivesse explorando os melhores pilotos. Porque a equipe quer ser a melhor equipe. Tá sempre em busca das melhores pessoas. Aí, dito isso, ele já tá sabendo que ele tá quase assinado de novo com a Mercedes e ele tá lá dando essas letras. Eles vão escolher os melhores, daí ele vai ver ele de novo. E o Toto, enquanto isso, falou que até as férias de verão ele já queria ter decidido o line-up do ano que vem. Aí uma coisa a gente sabe, né? Quando o Toto decide um piloto, não tem quem tire da cabeça, né? Veja exemplo de Kimi Antonelli. Não, então, mas é isso que eu fico perguntando. Mas quem é que ele vai tirar dali? Porque, assim, o George parece que ele tá super certo na Mercedes, mas, gente, o Kimi, o queridinho do Toto Wolff, será que ele não vai garantir o seu assento pro ano que vem ali? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Agora que a Tommy anunciou o patrocínio com a Cadillac, eu estou cada vez mais apostando que o George vai ocupar um assento na Cadillac. E eu tô falando isso agora, na cara e na coragem, tá? Tá. Enquanto todo mundo tá apostando no homem da Indy, que eu acho que ele vem também pro seu colega do George, que um americano vai ter, tá? O Pérez se calou. Tu acha que ele tá calado? Aham. O George também tá calado, o calado vence. Nossa,
Tá caladíssimo, Jorge. Volta um minuto atrás que a Giovanna narrou 1000 coisas que o Jorge falou. Não, mas vocês estão também tirando de proporção as coisas, né? O George, eu acho que ele tá calado vencendo naquele nosso esquema de que, tipo assim, de P3 em P3 o menino vai ficando bem no campeonato. Isso. Esse é o calado vence, porque falar o George é um dos que mais fala. Sim. Mas... Tá, mas falando dessa pechada aí do Max e do Kimi, foi culpa do Kimi. Foi culpa do Kimi, isso ficou bem evidente. O Kimi fez um strike ali. E parabéns pra aquela turma ali do meio que conseguiu escapar. Porque ali pra tirar 5, 6 de uma vez, não precisava muito. Porque simplesmente deu um bololô. Entendeu? E Alex Albon ganhou umas 37 posições naquilo ali. Não adiantou pra nada, né? Mas ganhou. Isso. Se fosse ver, na verdade, o Alex Albon ele seria P1 nas próximas 3 corridas, de tanta posição que ele ganhou. É, tipo isso. Sim. Ele saiu daquela partida 3 voltas na frente do resto do pelotão. Isso. O que foi muito bom, né? Porque o Carlos Sainz incendiou na volta de formação. Sim. Tá? Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Porque o Carlos Sainz ardente. Mas... Chile, né? O George foi pole no ano passado em Silverstone, Ele foi pole ano passado, não conseguiu firmar a pole, e não era pelo problema mecânico, ele inclusive foi ultrapassado pelo patrão Lewis antes disso. Sim. Mas o problema mecânico dele foi aquela coisa meio Williams style, né, que a gente tava falando. Que é uma coisa que o George que tá eles tiveram bastante, né? ano passado. Que foi a escola do George. A escola do George Williams, né? George Williams Russell. Sabia que o nome do meio dele é Williams? Sabia. Olha só. Sabia? Sabia que o nome do meio do Toto é Christian? Sabia. Olha só, gente, tá tudo conectado. E aí tu acha que o George Malhação. tá chegando com sede de vingança? Eu acho que não, né? Não tem muito jeito dele. É que o George, ele tem essa característica de ser uma diva, e divas são vingativas, né? Mas eu não acho que ele seja com essa sede de vingança. Acho que ele precisa... Eu acho que ele tá na vibe calado vence, né? Eu falei pra ti. Eu acho que ele tá nessa vibe. Eu acho que a gente vai ter mais sede do Oscar Piastri do que do George Russell. Sim. Aí se vai dar certo, aí vou ficar te devendo. E falando em George Russell, né, gente? Foi o 3º DNF da Williams. 3º seguido do Alex Albon, e o do Carlos eles estão considerando um DNS, né? Que é Did Not Start. Porque nem começou aquela corrida, né? Sim, que é pior ainda, né? Não é que não terminou, não começou. Não, e até na hora, tipo, na narração, o pessoal comenta, a gente viu os freios dele pegando fogo, mas eu fui atrás pra ver depois se porque o Williams sempre passa os reportes das corridas, né? O que aconteceu. Sendo que dessa vez eles não comentaram muita coisa, né? Exatamente, isso que me chamou a atenção, porque eles não falaram. Tim Torque morreu, né? Tim Torque morreu, Eu sei que os podcasts, eles morrem, entendeu? Um dia o Bifest também vai acabar. Mas assim, o Carlos fez 3 participações, gente. Não, tinha que ter tido mais. Não, com certeza, gente, já só se vai ter agora em Silverstone. Mas não teve em Barcelona. Não teve na Áustria. Teve na Áustria. Ai, pessoal. Mas eu fui dar uma olhadinha no site da Williams pra ver se eles deram alguma satisfação do que aconteceu nos carros. E eles meio que não falaram de nada, nem falaram, tipo assim, pegou fogo, né? Não falaram nada. Tipo assim, nem o que a gente consegue ver, eles falaram. Sim. Aí o Albon, nas entrevistas ali na Media Pen, ele falou que foi um problema parecido com o que eles enfrentaram nas últimas corridas com o carro dele, que a gente sabe que foi um problema da unidade de potência, que é o motor, né? O motor PU. E do Carlos, a gente só viu ali pegando fogo e... Enfim. Parafraseando Alex Albon nos seus stories a cada domingo. Very frustrating. Very frustrating. Vamos ficar devendo o que ele escreve em tailandês, imagino que seja o mesmo. Imagino que seja a tradução. Mas assim, a configuração do carro teria tudo pra dar certo em Silverstone, né? Então, teria tudo pra dar certo. A Williams é uma equipe iconicamente inglesa. Eu acho que, tipo assim, se a gente for considerar... Nascida em Silverstone. A gente teve o festival de Glastonbury, que é um dos mais icônicos da Inglaterra agora, nesse último fim de semana. E agora a Inglaterra está se encaminhando para o seu próximo evento icônico, que é a o Grande volta de Prêmio. Oasis. Eu achei que era isso. Porque eu acho que a Williams é meio Oasis da Fórmula 1, entendeu? Sim, então, agora a gente tá se encaminhando pro próximo evento icônico, que é o Grande Prêmio da Inglaterra. E a Williams, ela tem essa vibe total Oasis, sabe? Sim, mas o show do Oasis não é agora também? Vou ficar te devendo Claro quando é que é o é. show do Oasis. Nós tava na fila pra esses ingressos. A gente tava na fila, só que eles pedem qual é a tua idade. Eu acho que eles só passaram pros velhos. Só pros Automobile Lovers de Oasis. Sim. Aí eu conheço uma pessoa que foi chamada. Eu achei humilhação ter que responder quiz, sabe? Sobre o que... Quanto que tu sabe sobre a Wanda? Eu acertei todas as perguntas. Eu também acertei. Tá? E eu soube de uma pessoa que foi chamada no sorteio de Oasis. E ela fez uma coisa que, assim...
Eu acho que a gente faria também. O que é? Cada pessoa tinha direito a comprar, sei lá, 6 ingressos. E ela comprou os 6 ingressos e aí depois... Cambista, revendeu. Não foi cambista, mas tipo, aí tinha um casal de amigos que também queria, tinha um outro, os cunhados também queriam. Sim, foi cambista para os conhecidos. Entendeu? Não fez, sei lá, não vendeu a mais, enfim, mas eu fiquei tipo, sim, eu também faria isso. Eu acho meio errado. Giovana, acha porque não te ofereceram. Acho meio errado. Mas eu acho que eles têm essa coisa meio indie, icônica, assim. Eu acho que quando tiver o real comeback da Williams, vai ter essa reação meio I Oasis está de volta. Não porque teve uma grande briga que separou, assim, os irmãos Williams, tá? Porque, enfim, né? Mas porque a Williams, ela tem esse quê icônico. Olha quando a gente viu que o carro não era um lixo no começo do ano, como o povo ficou feliz. A Williams tem o povo. Eu acho isso aí também. Sim. Mas olha, eu acho que a gente tem vários sinais bons de que a Williams tá de volta. O Nigel Mansell deixou crescer de volta o bigode. Isso é um ótimo sinal, gente, icônico da Williams. Se bem que eu adorava fazer a piada de quando ele raspou o bigode fora, que ficou assim, irreconhecível, né? Mas assim... às vezes é um recurso, né? Mas pra mim, uma das melhores piadas da Fórmula 1, quando ele raspou o bigode, é assim, né, pessoal? É que a FIA proibiu elementos aerodinâmicos flexíveis. Parabéns. Enfim, agora, mas o bigode tá de volta, acho que a Williams tá na hora de voltar mesmo. E tu acha que a Ferrari voltou também? E a Ferrari, eu acho que assim, olha... A Ferrari, ela tá voltando, mas ela tá voltando a passos quietos. E eu vi muita gente reclamando da Ferrari, mas é porque eu acho que o fã da Ferrari, ele tá muito habituado a reclamar da Ferrari agora. Tá, mas só um parêntese. Aquele boné do Lewis ficou horrível. Pra Silverstone. Eu vi que as pessoas mudaram de opinião quando saiu a foto oficial. Eu acho que ele ainda parece uma manga. Aquele símbolo lá da HP não ficou legal, enorme ali do lado. E assim, isso foi uma coisa. Vazou a imagem, né, do capacete, do boné. Sim. E aí... sei lá, tem quase uma semana que vazou. Aí hoje, né, na terça-feira, que é o dia que a gente grava, saiu a divulgação oficial e tal, que as fotos são do Lewis segurando o boné e tal. E nas fotos, tipo, eles não mostram, por exemplo, uma coisa que as pessoas reclamaram muito do design, que são esses patrocinadores gigantescos na lateral. Sim, por exemplo. E o meio pra trás é de redinha, né? Não é o boné inteiro. E assim, caro, né, gente? Especialmente pra nossa conversão, então... Não ninguém tá na posição de conseguir comprar um boné novo pra cada corrida, né? Sim, mas a Ferrari tava ok na Áustria. Então, ela tava ok, aí eu vi o pessoal que gosta de reclamar de tudo, às vezes sou eu, né, é verdade. Mas enfim, tinha um pessoal que tava reclamando bastante, que tava falando, porque mesmo depois do pódio, o Leclerc tava reclamando dos freios. Sim. Ou porque, deu toda a função do pit stop do Lewis no rádio, que a equipe queria botar ele pro pit, e ele falou, mas eu aguento mais nos pneus. Mas o próprio Lewis se retratou depois e falou, não, é porque naquela hora eu nem sabia quantas voltas faltavam ainda pra mim. Depois ele concordou com a estratégia, Isso é muito eu sendo um piloto de Fórmula 1, nem sei quantas voltas ainda tem, vamos andar. Mas enfim... mas eu fiquei com a impressão de que a Ferrari tava com um bom carro, e eles têm feito essa melhora progressiva, que foi lenta no começo do ano, mas eles têm se mantido de uma forma consistente, pelo menos nas últimas corridas. Dito isso, o Lewis merecia muito um pódio em Silverstone. Ele merecia muito um pódio em Silverstone. Sabe? Eu ia gostar que ele fosse pole, eu ia gostar que eles mantivessem essa consistência, sim. Mas um pódio pro Lewis em Silverstone seria, assim, uma coisa muito legal. Seria muito legal. Agora, eu tava torcendo muito também pra um pódio do Lewis na Áustria, simplesmente porque domingo era aniversário da Nicole. Ela e o divo Tom Francis, inclusive, fazem no mesmo dia, fiquei chocada. Seria uma boa oportunidade. Chocadíssima. Sim. Mas seria uma boa oportunidade, inclusive, pra ela curtir um post dele, só que ela não faz. Ela não faz essas coisas. Que não, ela é casada, bem resolvida, foi viver a vida dela. Exatamente. Mas agora eu acho que é um bom momento, porque hoje eu não vou me esquecer de recomendar uma corrida antiga. Parabéns! Inclusive, Luiz, eu te dedico, porque eu vou recomendar 2022, que foi quando o Carlos Sainz venceu pela primeira vez. Exatamente. Divo icônico, aquele macacão horrível da Ferrari, que tinha um negócio todo preto em cima. Sim. Mas o que eu ia dizer, na verdade, eu não ia fazer comentário sobre o macacão. Eu ia fazer comentário sobre a corrida em si, porque foi uma corrida muito legal de assistir. E se você é muito fã do Leclerc, talvez não assista, porque ele tá bem reclamão nessa corrida. Mas, pra todas as outras pessoas, é muito legal de assistir. É legal pro fã do Leclerc também, pessoal. A gente tem que aprender a ver as coisas que a gente não gosta também. Mas é uma corrida muito legal. A Ferrari no topo, assim, a gente teve um momento show. Exatamente, várias trocas de liderança. O melhor que o Silverstone pode nos oferecer, pitstops.
Acho que é uma corrida show pra quem quer ver uma coisa não muito velha. Tá, dito isso, o Roscoe estará no paddock. Ai, Silverstone meu é o sonho. único lugar que ele ainda frequenta. O que eu não acho errado, tá, gente? Não tô falando que é Sim, ruim ele isso. tá sempre em Silverstone, né? Eu acho que ele tem que ir, tá? Eu acho que sim. Olha, nos outros anos ele fazia umas coisas tipo assim, entrevista com o Mick Schumacher na garagem da Mercedes. Eu lembro disso. Eu quero ver o que vai acontecer agora na Ferrari. Se vão botar sei lá, quem? O Dino Beganovic fazer umas entrevistas. Sim. Enfim, pessoal, quero ver como é que a Ferrari vai lidar com a presença do Roscoe circulando ali livremente. Bom, agora sim. O Lewis ter vindo pra Ferrari foi uma coisa icônica, foi uma grande mudança, né? Foi. Mas eu acho que o dia que o Max Verstappen sair da Red Bull e for pra uma outra equipe, a gente também vai ter essa impressão de uma grande mudança, de um grande acontecimento. E parece que esse assunto está aquecido mais uma vez, apesar de eu ter grande dificuldade de acreditar que num ano de troca de regulamento a Red Bull faria isso. Então, e o próprio Christian Horner, ele parece que é o único que tá preocupado em abafar essa história, porque ele inclusive deu várias declarações, tipo assim, não é porque a gente tá há não sei quantas corridas mal que a Red Bull de repente se tornou um bando de idiotas. Ele fez umas declarações meio questionáveis. O Christian, olha, nessa hora eu preferiria que ele tivesse feito uma selfie. É que a selfie a gente não é obrigada a ver também, né? Claro, exatamente por isso. Faz uma selfie mandando um WhatsApp pro Max. Imagina que amor. Mas assim, eu fico pensando, tá, tudo bem, o Max sai ou não sai, tipo assim, será que eles estão realmente preocupados com o que eles vão fazer com aquele segundo assento? Porque tu comentou antes, no começo do episódio, sobre como as reclamações do Max e do Yuki, elas foram exatamente as mesmas. E veja, muita gente tá acreditando agora o Checo de uma forma que não acreditavam antes, porque agora todo mundo consegue ver a barra que o Checo segurava naquele carro. Sim. E sendo que, na verdade, o Checo já tinha há muito tempo reclamações que eram simplesmente ignoradas porque aquilo não afetava a performance do Max. E considerando que a Red Bull tem essa característica de ser um moedor de talentos, eu acredito que seja muito possível que o Isaac Hadjar vá pro segundo assento da Red Bull no ano que vem. Eu também acho, especialmente se eles vão trazer o Arvid pra Fórmula 1, que nem todas as indicações de que ele faria. E tem um outro detalhe também, né? Tem muita gente especulando que o Max vai sair e ele vai pra Mercedes, mas eu acho que isso nasceu um pouco de uma outra especulação que dá conta de que as equipes que correm com motor Mercedes estariam em melhor condição dentro do novo regulamento. Exatamente. E aí, então, isso... Vamos combinar, o Max, então, poderia ir pra Williams. Alpine vai correr com o motor Mercedes. McLaren corre com o motor Mercedes. A Mercedes corre com o motor Mercedes. E tem mais uma. É a maioria do grid que corre com o motor Mercedes, né? Mas eu acho que isso nasce mais dessa especulação, necessariamente, do que de outra coisa. Não sei se faz sentido. Não, eu acho que faz sentido, mas esse é um momento muito ruim, porque não é uma especulação como se fosse tipo assim, gente, olha, parece que a Ferrari vai levar um pacote de atualizações pra Bélgica e que eles estão mexendo no assoalho e tarará. É uma coisa muito mais abstrata, porque primeiro que a gente nem sabe como é que vão se comportar esses motores. Segundo, que o que a gente ouve de boatos sobre esses motores do novo regulamento, que a princípio vai ser um regulamento que vai favorecer muito um carro que tenha um bom motor. Sim. A gente tá ouvindo que vários testes não estão indo tão bem e que isso seria um problema não necessariamente de quem tá manufaturando esse motor, mas do regulamento, sim, de construção desse motor. Enfim, a gente tem tido alguns reportes fofocas de que a Mercedes teve que meio que começar a usar algumas coisas, porque o motor tava entregando só não sei quantos cavalos de potência, que era pra estar entregando não sei o que. Só que são coisas assim, de onde veio essa informação? Ninguém sabe. E a gente nem olhou pra esse motor na nossa frente ainda pra ter uma noção de, tipo, não, realmente, acredito que isso esteja acontecendo, isso tá tudo por baixo de panos por enquanto. Sim. Então, assim, eu acho muito difícil, não só do Max, mas movimentações em geral de pilotos que vão apostar em novas equipes pro ano que vem. Eu acho muito difícil a gente conceber isso. Mas do Sebastian, tu acha ok? É que o Sebastian não vende piloto. O Sebastian, ele deu uma entrevista pra um podcast alemão falando que ele afirmou, gente, que ele tá em negociações pra Red Bull pra assumir um cargo lá, obviamente não de piloto. Vocês sabem que a gente torce aqui pra que seja a substituição do Helmut Marko. Então quer dizer que o Sebastian gosta de podcasts. Gente, o Sebastian gosta de... Se você está ouvindo o Bifest nesse momento... Está gostando desse podcast? Gente, olha, curta, comente, interaja, avalie no Spotify, se inscreva para esse podcast chegar ao Sebastian.
Gente, Sebastian, se você gosta de podcast. Gente, brincadeira. Mas, ó, eu já deixo aqui a minha opinião. Tu ia gostar de ver ele CLT ali. Eu ia achar o máximo ver o Sebastian CLT, já com a minha crítica de que não pode ser good vibes o tempo inteiro, né? Sim, então tá, não que pode ser good vibes o tempo inteiro. CLT então, good vibes é o quê? É o trouxa. Ó, então aqui, ó, nós estamos pedindo like no vídeo agora, porque você sai do vídeo e não dá um like. Vocês entenderam não, isso? várias pessoas dão like, se você dá like, ó. Sim. Isso aí. Bom, mas eu achei que temos um elogio a fazer ao Racing Bulls e ao Liam Lawson. Não ao Sebastian. Não, o Sebastian passou, já mudei o assunto. Já mudou de equipe. Porque a Racing Bulls, pela segunda vez, fez uma estratégia que deu muito certo. Na primeira vez em Mônaco, eles de fato traçaram essa estratégia. Esse final de semana na Áustria, eles precisaram fazer uma estratégia para conter uma situação que não era desejada. E eu achei que foi uma situação muito curiosa, que envolve o querido Fernando Alonso, Giovana. Inclusive, eu acho que esse deveria ser o minuto Fernando Alonso do episódio. Ah, então eu vou iniciar o... Ai, obrigada! É porque eu fiz a homenagem, né, da corrida antiga do dia pra ser a do Carlos Sainz. Bom, obrigada. E aí tu vai trazer essas boas notícias do que? De uma boa estratégia do nosso rookie favorito, né? Sim, mas olha só, eu achei... Preste atenção no que ela vai falar. Achei demais. Porque o Liam, ele terminou a corrida, tipo assim, como se ele tivesse, sei lá, escalado o Everest. E aí ele foi pra entrevista assim, meu Deus, eu fiquei com aquele calor de Fernando Alonso atrás de mim a corrida inteira, eu achei que ele ia me ultrapassar, meu Deus do céu, nananana e tal. O Fernando Alonso, o rookie mais experiente do planeta Terra, Fernando Alonso, ele chegou e falou assim, não, Gente, pera, eu vou contar uma coisa pra vocês. Meu carro é ruim em reta. Nós somos lento. Sim. Eu já sabia, desde o começo da corrida, que eu não tinha outro jogo de pneus para usar. Que ele ia ter que fazer a one stop ali dele. Que foi o mesmo caso do Liam, aliás. O Liam também, eles não tinham outros jogos de pneus, então foi a única dupla que fez uma única parada, porque eles não tinham mais pneu pra colocar. Os reis delas. Elas, no caso, é o one stop. Isso. E... Bom, aí o que o Alonso contou? Ele falou, não, gente, a minha estratégia não era passar o Liam. Eu sabia que eu nem mesmo ia conseguir fazer isso. O que eu fiz? Pegou carona com o Liam. Aproveitei as curvas para me aproximar do Liam. E na reta, eu aproveitava a zona de DRS na qual tinha me colocado e o Liam me dava uma carona. Ele ficou sendo puxado pelo Liam Lawson a corrida inteira. Eu amei, vamos aplaudir. Um gênio. Gênio. Absoluto cinema. Então, isso infelizmente não quer dizer que o carro da Aston melhorou, mas quer dizer que o Fernando Alonso o quê? Se ligou. Que o Rookie é bom. O Rookie é bom, gente. Eu amei essa história, tá? Eu amei também. E tu viu aquela declaração do Brad Pitt? De que eles falavam, eles foram o Alonso uma grande atuação no filme da Fórmula 1. Gente, pra mim, a maior atuação dos pilotos, tá? Quando ele aparece e ele dá aquela paradinha assim no filme, ele fica assim, sabe o que eu pensei? Não, sabe o que eu pensei? Errou a marcação, era só pra ter passado no fundo e ficou parado. E não, o Brad Pitt e cumprimenta ele. É isso aí. Mas diz que enquanto ele tava fazendo a pesquisa de campo dele, né, o Brad Pitt universitário, que ele falou com várias equipes, ele queria construir o personagem, né, do Sonny Hayes como se fosse um personagem muito complexo, né? Não, mas as camadas. Mas quem quer saber o que a gente achou, vai ver nosso review, que ficou show o nosso review. Eu gostei. Se tivesse ido pro Festival de Veneza, era 18 minutos de aplauso em pé. Brincadeira. Mas que ele falou ele tava querendo construir esse personagem e querendo entender, tipo, de que forma correria um piloto que já viu de tudo. E diz que todas as pessoas das equipes falavam pra ele. É uma perspectiva interessante. É uma perspectiva interessante. Não que ele tenha usado depois. Que daria uma profundidade que, no caso, o personagem dele não teve. Mas diz que todo mundo falou, tem que falar com o Alonso sobre isso. E diz que o Alonso ajudou. Claro, não, porque veja... Se o Alonso foi o agente do caos que fez o Brad Pitt fazer 3 Crashgate na primeira corrida dele... Eu achei certo. E também achei que tudo a ver com o Alonso dar essa orientação. Não, tudo a ver, inclusive, porque veja bem, o Alonso, ele podia dar esse tipo de orientação porque ele não tinha que pensar o quê? Nos pontos da superlicença. Sim. Não tinha que pensar na quantidade de punição de grid. O Alonso, um especialista em Crashgate. Claro, pelo amor de Deus. Gente... Bom, aí agora, falando em inteligência, eu achei que esse ano nós teríamos uma construção muito inteligente na Haas. Gente, eu tava com as expectativas tão altas pra Haas. Também. Eu achei tão boa a dupla. Podem voltar no nosso Parece episódio. a conferência dos bairros, né? Sim.
no nosso episódio de Kickoff, no nosso episódio dos Rookies. Tinha tudo pra ser bom, né? Tinha tudo pra ser bom. Aquela fotinho deles no Empire State no começo do ano. Os uniformes bonitos, né? Eles amigos. O Ocon contente está na Haas. Vocês lembram a alegria voltando pro olhar dele que o Flá tinha tirado? Sim. Gente, agora, a Haas, pra mim, tá acontecendo, tipo, a pior coisa que poderia acontecer. Ela tá, tipo, passando desapercebida. Sim, totalmente. Eu fiquei... Sabe o que a gente tá falando? Porque a gente, obviamente, combinou. Vamos falar disso no episódio dessa semana. Não parece, né? Mas a gente combina. Não parece, a gente mostrou o roteiro semana passada pra vocês. E eu fiquei pensando, eu vou dar, sei lá... Porque algumas equipes é fácil. Tipo, a McLaren, fácil de falar. A gente tá sempre falando da McLaren. E a Alpine é uma que podia passar desapercebido e o Flá tá toda hora botando eles na mídia. Mas é por causa do caos, né? Sim. Vocês viram o dump de fotos do Flá que a Alpine fez? Pra mim pareceu post de despedida, tá? Sim. Mas aí já chegaremos lá. Mas não estamos dizendo que não é. Mas eu tava meio perdida sobre o que a gente poderia falar sobre a Haas. Porque vejo, tipo, a Haas tá ruim. Não, a gente já tinha até escolhido, lembra? A Haas arrasou. Tipo, já tinha todas as piadas prontas pra Haas. A gente tava morrendo de medo que a Haas fosse vir muito boa. E aí, por exemplo, uma Sauber, uma Alpine iam ficar, tipo, pior ainda em perspectiva. A Williams, né? Especialmente sabia. A Sauber. A Williams, né? Enfim. Mas não aí... precisou, né, gente? Eu juro pra vocês, eu fui pesquisar o que o pessoal tá falando, né? Expectativas da Haas pra Silverstone, as pessoas não estão falando sobre a Haas. Eu entrei, tipo, nesses sites grandes que sai um monte de reportagem todos os dias, tipo, Auto Esporte, Motorsport. Tipo assim, eu não lembro em qual deles, mas em um deles, a última reportagem sobre a Haas que tinha saído era, tipo, 11 dias atrás. Ninguém tá falando da Haas. Não acredito. Mas é porque não tem que falar, as últimas corridas, foi ok, o Ocon tem dado uma pontuada. Tipo, não tá péssimo. Sim, uma coisa, tipo... O Berman tem, tipo, 15 corridas que ele tá, tipo, P11, quase pontuando. Mas é porque, assim... O Berman já pontuou esse ano? Já pontuou. Mas tá, tipo assim, apagadíssimo, sabe? Apagadíssimo. Fica, tipo, uma filho. pena, né? Uma Agora, pena. Em compensação, o time de haters of Alpine parece que vai aumentar. Mas é a torcida que mais cresce do Brasil, né? Corre o boato. Eu vou falar várias coisas aqui, depois vocês vão ver o que a Giovanna escolheu pra ser o recorte. Corre o boato de que Flá Briatore perdeu a paciência. Valtteri Bottas vem aí. Não, tô brincando. Mas tem muita gente falando que o Valtteri vem aí, né? O que acontece? Parece... Vocês estão acompanhando isso, né? O menino Franco Colapinto tinha o mesmo contrato de 5 corridas, tal e qual Jack Durham. Sim. Acontece que Franco Colapinto não teve um desempenho excelente, né? Ao contrário, o desempenho dele era bem parecido com o do Durham, à exceção dos DNFs, mas assim, pouquíssimas alterações e tal de desempenho. Só que tinha a seguinte discussão. Teoricamente, a Áustria teria sido a última corrida desse contrato e se a Alpine faria algum anúncio, alguma questão. No começo do final de semana, tava meio que se entendendo assim, não, nem vão anunciar nada, esquece essa coisa de 5 corridas, bola pra frente, é pra frente que se anda bem rápido, daí vamos acelerar e tal. Só que acontece que, no final do final de semana, o Flá já estava completamente sem paciência com o menino Colapinto. A perspectiva já estava bem diferente. Tem um detalhe corporativo do grupo Renault, que aí então contempla a equipe de Fórmula 1, mas é do grupo Renault, que o CEO do grupo deixou o cargo e foi esse CEO que reconduziu o Flá ao seu cargo atual. Então também existe a especulação de que o próprio cargo do Flávio Briatore está em questionamento, né? Parênteses. Gente, a gente sabe que o Flávio Briatore é uma figura infamíssima na Fórmula 1, mas todas as coisas que eu vejo das pessoas falando bem da Alpine, sobre, tipo, perspectivas de melhora, tarará, é assim, envolvem bom, ele, né? Mas agora eles trouxeram o Briatore de volta. Sim. Então, assim, ao mesmo tempo que parece um goodbye ali pro Briatore, eu não sei quem que eles iam colocar no lugar, sabe? Especialmente desse ponto de vista de patrocinadores, de investidores, de tipo assim, de manter um espírito bom ali, sabe? Nesse sentido, eu entendo essa especulação do Valtteri Bottas. Primeiro, por ele ser um piloto muito experiente. E segundo, pela Alpine gostar desse perfil de piloto. E eu digo isso por quê? Porque o sonho da Alpine é um clone do Pierre Gasly. Chama a doutora Albieri. Não, eu vou falar pra vocês.
O Dr. Albieri resolvia isso em 2 tempos. Porque, ó, o Gasly, ele é um piloto que é consistente, que ele é notadamente conhecido por trazer pouquíssimo ou nenhum prejuízo à equipe na temporada. Quanto a danos ao carro, né, causados por ele. E é difícil competir mesmo, né? Pensa, a gente tá falando do Colapinto, a gente tava falando do Jack Durham. Então, nesse sentido, eu entendo essa especulação do nome do Valtteri. Não sei se seria bom pra ele, mas, sei lá, estar no grid é melhor do que não estar. Pois é. E a gente não sabe também o que Valtteri está ou não está negociando por fora. Sim. Como estão indo as negociações da Cadillac, de repente. Não sei. Eu sei que o Dr. Albieri com certeza vai resolver isso aí pro Flá, tá? Sim, como é que é? Lucas e como é que é o nome do outro? Léo. Lucas e Léo. Parece dupla sertaneja. Na verdade, é Lucas e Diogo. O Léo é o clone do Lucas, né? Quem é Diogo? É o irmão gêmeo do Lucas, que faleceu. E aí o Dr. Albieri fez o clone do Lucas na tentativa de devolver aos pais do Lucas o Diogo, que faleceu. Mas ninguém sabia disso, ninguém pediu também pra ele fazer. Gente, eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. E o Léo não se chama Léo de Leonardo, é Leandro Edivaldo. Porque iam contar pra ele que ele era filho de quem? Do Edivaldo. E aí, só que não colou. Vocês sabem que eu tô reassistindo Clone, né? Já falei isso pra vocês. Sim, a Lu, maior consumidora do Globoplay aqui de casa. Ai, gente, eu amo. Bem melhor do que várias asneiras que tem por aí. Mas eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Gabriel Bortoleto marcou pontos! Vamos, Bibi! Ó, a gente apostou em pontos do Bibi. Cadê o Bibi? Durante aqui, o Bibi. Até o final da temporada. Mas com aquela ressalva de que era mais pela nossa torcida. Sim. Do que pelo carro da Sauber, que vamos combinar, no começo do ano especialmente, não era um bom carro. Ano passado era o pior carro do grid. Mas a gente começou a ver uma perspectiva de melhora. E Sim. assim, e se o DNF do Max, do Kimi, do Albon, do Carlos Sainz serviu pra alguma coisa, que tenha sido pra deixar a zona de pontuação mais aberta também pra contribuir com isso. E assim, eu acho muito importante a gente falar também do Hülkenberg, porque teve toda uma função de que na última corrida o Hülkenberg ele tava com uma atualização no assoalho do carro e que isso teria ajudado muito a ele ter pontuado os últimos pontos dele. Isso, não na Áustria. No Canadá. Isso, na corrida anterior. Exatamente. Aí agora, na Áustria, era o contrário. Quem tava com esse assoalho diferenciado era o Bibi e o Hulk não. O Hulk tava testando outras coisas, mas com assoalho antigo. Exato. E o Hulk, mesmo sem esse assoalho novo, conseguiu também alcançar ali o Bibi e teve um ótimo desempenho. Eu acho, e veja, aquilo que eu falei no começo do episódio sobre a régua de comparação, de ser bom ser comparado com uma pessoa que é muito boa, é isso. É isso aí. Que bom que a gente tá comparando 2 colegas de equipe que estão tendo um desempenho bom, entendeu? Melhor assim, é melhor pro Gabriel, entende? É melhor, sei lá, vou dar um exemplo não falando do Gabriel, que eu acho que vai ficar claro. Se a gente estivesse comparando o Kimi Antonelli ao colega de equipe Lewis Hamilton, o Kimi estaria sendo considerado um piloto muito melhor do que ele tá sendo. Simplesmente porque a régua do Hamilton é maior. Claro. Entende? Então é muito bom. A gente não precisa baixar a régua, porque o Gabriel é um piloto bom. Exato. E ele tá sendo comparado com um piloto que também é bom, que é o Nico, e que sempre esteve em carros ruins. Fechado esse parêntese, tem um detalhe que muitas pessoas consideraram que o Gabriel poderia ter sido P6 na corrida. E a Ju Serrazoli, que episódio sim, episódio também, a gente fala dela aqui, ela que é uma referência ótima pra, tipo, jornalismo de Fórmula 1. Isso. Ju. O vídeo dela dessa semana respondendo as coisas sobre a corrida da Áustria, ela desmembra, assim, super bem essa história, então eu não vou me alongar aqui. Deem view também no conteúdo dela, porque a gente tem que prestigiar os conteúdos que são bons. Sim. Mas ela explica exatamente por que sim, ele poderia ter sido P6 e por que não foi exatamente uma estratégia que o prejudicou ou que a equipe não reparou em alguma coisa. Enfim, ela dá uma explicação bem legal e que alimenta essa ideia também de que ele com certeza não marcou os únicos pontos da temporada. Sim. Sabe? Mas, dito isso, Silverstone está chegando onde tudo começou. Onde tudo começou? De quanto tempo é o contrato de Silverstone com a Fórmula 1, será? Putz, sabia que eu não sei? Porque a Áustria renovou até 2041, né? Então vai ter Fórmula 1 em Miami e na Áustria até 2041. Olha só, gente.
Como estará a sua vida em 2041? Eu não faço a mínima ideia. Mas eu acho bom não saber. Dependendo. Eu acho um pouco bom também. Mas vamos falar um pouquinho dessas tecnicalidades que a gente ama tanto falar sobre Fórmula 1, porque Silverstone é um circuito muito legal, é um circuito rápido e ele é muito conhecido pelas curvas. Então, ele é inclusive considerado como as melhores curvas da Fórmula 1 estão em Silverstone. E é um circuito favorito de muita gente. Sim, é porque a gente tem uma fanbase grande inglesa da Fórmula 1 também, mas é um circuito que eu acho que ele merece esses louros também pelo circuito. Ele nos rende corridas muito boas. É um lugar que dá pra fazer muitas ultrapassagens, tem muitas características específicas pra fazer uma parada, 2 paradas. Então, enfim, tem muitos elementos de corrida que a gente pode ver numa corrida só. Exatamente. Eu acho que isso é legal, sabe? Especialmente quem quiser ficar de olho ali pelo Wellington Straight, antes a gente, sei lá, pode começar na curva Farm. Eu não conheço muitas curvas de Silverstone. Imagina se conhecer. Aí o Wellington Straight, e depois a gente tem a Brooklands, que é, pra mim, uma das melhores curvas de Silverstone, porque ela é uma curva super difícil, super técnica, tem muita chance de dar errado, mas é um lugar muito bom de ultrapassar. Então já tem aquela receitinha do caos. Muita gente já deixou pneu por lá. Muita gente já deixou pneu por lá. E falando em pneus, eu só quero saber o que a Pirelli vai fazer. Eu já sei o que a Pirelli vai fazer. Se aquele raio daquele C6 vai voltar. Não vai, eu sei o que a Pirelli vai fazer. Pelo amor de Deus, aquele C6, ele ia ter que ter, 5 paradas na corrida. E Silverstone, justamente por causa das curvas, é um circuito que come muito pneu. Porque, enfim, a gente comentou, inclusive, é quase que o oposto da Áustria que a gente falou na semana passada. Porque na Áustria a gente tinha um circuito curto, com poucas curvas, então assim, não ia ser a curva. A gente viu essa história do Liam e do Alonso, rolando super bem por causa disso, né? Exatamente, ótima comparação. Então assim, a gente até falou semana passada, olha, na Áustria não vai ser curva que vai comer pneu. A gente vai ver desgaste de pneu por temperatura. Em Silverstone é o contrário, a gente tem muita curva, então tem aquela ação das forças laterais que os engenheiros chamam, que é aquela coisa, imagina que os carros eles estão dando numa linha reta e eles querem dobrar. Quando o pneu faz a curva, aquele pedaço que tá colado no asfalto, ele dá uma deformadinha. Muda um pouquinho o ângulo em relação ao carro, né? Exato, e isso é causado por essas forças laterais que eles chamam. Isso também é o que esquenta o pneu, é o que faz o pneu ter aderência, mas que ao longo do tempo, conforme aquele pneu vai andando, vai trabalhando aquela borracha, chega uma hora que ele para de fazer isso, de ter essa flexibilidade natural, que aí é quando perde aderência e tá na hora de trocar pneu, porque já andou muito. Sim, porque o pneu fica duro demais. É tipo massa de pão, quando a gente sova muito, ela fica dura. Ela Exatamente. Não fica mais macia. E aí, então, essas são as forças laterais que elas estão super em jogo em Silverstone. Inclusive, é um circuito, a própria Pirelli avisou, né? Por conta disso, eles vão levar os pneus mais duros? Vão. Mas não é os mais duros, eles vão dar uma amolecidinha em um nível. Ai, Deus. Então vai vir C2, 3 e 4. Não vai, o C1 não vai vir. E a Pirelli já avisou que quem quiser fazer uma parada só vai ter que gerenciar muito bem seus pneus e vai ter que se contentar em não ter um tempo total de prova muito curtinho, não. Como se a gente não soubesse disso, né? Que a Pirelli pensa. A Pirelli tá tipo assim, olha, gente... Se vocês quiserem fazer uma parada só, vai ter que gerenciar bem pneu. Vá. Não, a Pirelli já deixou a sua indireta pro pessoal fazer 2 paradas. Vai chover em Silverstone. Vai chover. Tem previsão de chuva pro sábado e pro domingo. Não acredito. E é aquela coisa, só que aquela coisa que dá um ódio, porque tu abre ali, tá, a previsão de chuva domingo. Pode chover, tipo, aí 10% o dia inteiro. Isso. Então é aquela coisa que é muito clássica da gente ver no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, de tipo assim, chove para. Amo. Aí quando vai, tem tipo, cada equipe faz 5 pitstops porque tem que ficar trocando de pneu de intermediário pra... Ou seja, probabilidade de safety car, 90%. Isso é uma estatística real de Silverstone, né? É? Tá no roteiro, porque é de verdade, Luísa. 90% de chance de ter safety car na corrida. Eu amei. Tu já tá embaixadora do caos aqui? Não, eu já amei. Porque safety car sempre vai dar bem pra quem? Carlos Sainz, George... Não é bem assim, né? Vai depender daí da sorte de cada um. Pois é, por isso que eu acho Aí tu considera o Carlos Sainz George figuras sortudas da Fórmula 1. Bah, que legal. Olha a fanbase deles, nós somos ótimas. Que sorte de me ter aqui, né? Aquela vibe. Tá, e depois de tudo isso que a gente falou, eu queria saber o que tu tá pensando, assim, tu pessoalmente, pra esse fim de semana. Eu tô pensando que vem aí um final de semana caótico do ponto de vista de corrida. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu acho que vai ter pitstop atribulado. Eu acho que a chuva... que saudade de uma chuva. Vai ter aqueles pitstop que sai correndo o pneu, assim, tem que ir correndo atrás. Aquelas coisas, eu acho meio isso. Mas... É que o pessoal vai estar nervoso também, né? Porque a quantidade de mecânico que vai estar correndo em casa com as famílias lá... Tá todo mundo em home race. Então, nesse sentido, eu acho que vão se beneficiar
os pilotos que estão nos carros, que não estão em home race. Dito isso, eu acho que Carlos Sainz vem bem. Tá? Eu acho que a Williams vem aí modesta. Tudo bem? Tudo bem. Não DNF, nenhuma coisa assim. Mas eu tô apostando muito na Mercedes. Tá? Eu acho que o Kimi, normalmente, depois de uma corrida muito ruim, ele faz corridas muito boas. Eu acho que faz parte também dessa zona de aprendizado. Então, eu apostaria forte nas duas Mercedes, sem brincadeira, e na Ferrari. Além de que nós temos uma McLaren que é muito, muito, muito dominante. Então, eu acredito que o primeiro pelotão, ele venha com as equipes que nós estamos acostumadas. E, dito isso, eu tô apostando que a Red Bull ainda vai dar uma amargada nesse final de semana. Tu acha? Eu acho. Eu acho que especialmente depois da Áustria, eu não consigo ver muito bem isso. Pra mim, Porque a Red Bull tava em casa, né, gente, na Áustria. A Red Bull tava em casa querendo impressionar o mar de fãs. Aquele laranja não era papai, era laranja do Max Verstappen holandês, né? Uhum. E assim, eu acho que, pra mim, a disputa da vitória, acho que pra ti também vai estar entre os McLarens. Eu não falei isso, né? Ai. Tá, então deixa eu falar então o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o lógico, entre aspas, seria dar uma vitória do Lando. Tá. Porque o Lando corre bem em Silverstone, Como ele tá Marília confiante. Gabriela, por quê? Por quê? Porque o Lando, ele corre bem em Silverstone, ele vai estar confiante de ter vindo de um fim de semana muito bom na Áustria. Eu acho que tem tudo pra dar boa pro Lando. Eu vou torcer pelo Oscar Piastri por um motivo bem imaturo da minha parte. Que é porque o Lando ganhou na Austrália, né, gente? Isso aí. Eu acho que, o Piastri deve estar o quê? Com o sogrão ali na garagem, impressionar o sogrão, sabe? A irmã dele veio... A irmã dele foi no show de uma banda de K-pop. Isso. Pra Londres, com certeza. Com certeza, entre muitas aspas, né? Com certeza na minha cabeça. Mas com certeza, se fôssemos nós, se fosse a gente, dado uma estendida. Dá esticadinha pra ir em Silverstone, né? Isso. A última vez que a irmã do Piastri, que foi, no caso, a outra irmã, foi numa corrida... Ele ganhou, dedicou ali a... Agora eu quero que ele dedique o que? A garrafa de champanhe pra Harry. Ainda mais porque a Harry, ela vai lá e mostra pra gente depois, né? Ainda mais porque ela é o clone do Piastri, né? Aproveitando essa temática clonagem humana do episódio. Ai, gente. Ai, será que a Nicole ela tem um contato do Dr. Albieri? Ela pode passar pro Flá. Ai, olha ali. Ai, eu já gostei. Mas enfim, por causa Mas é que a Nicole, ela não deve gostar do Flá, né? Ela deve ser parte do Haters of Alpine. Nossa, total. Aliás, o Oscar não perdeu a oportunidade de tocar um hate na Alpine. Ai, eu amei, tá? Eu amei. Ele falou... A gente colocou esse print porque no dump do final de semana. Porque o Colapinto, ele não conseguia enxergar nada na Áustria, né? Isso. Ele não viu que o Oscar tava lá e ele simplesmente foi pro lado. Ele foi dar uma disputada, sendo que ele fazia parte do trânsito que tinha que liberar o pessoal que já tava fazendo uma volta a mais. Sim, e tava ele lá na disputa pelo P17. A rinha pelo P18 foi forte. Mas aí o Oscar, ele já lançou no rádio o quê? Depois de tudo isso, a Alpine ainda acha um jeito de me ferrar, né? Sim! Queremos mais desse tipo de comportamento. Fica aí a dica, sugestões, né? Sim. Sugestões by Giovanna. Tá, qual celebridade britânica vai estar no paddock? Celebridade britânica que vai estar no paddock? William e Kate. Ai, seria meu sonho. A princesa Diana levava o William e o Harry. Tem uma foto com o Flá. A Alpine postou foto da princesa Diana com o Flá, gente. Não, o que eu achei mais engraçado é que a foto é o seguinte, é o Flá, assim, todo risonho. A Diana tava meio falando, assim, então não foi o melhor ângulo dela. E as duas crianças, elas estavam de costas. Porque não importava. Veja mesmo, lá no perfil da Alpine. Eu vou botar aqui pra quem tiver no YouTube, mas O quem tá no futuro Spotify vai lá. Não, nem tá, né? Eu acho que vai ter aqueles clichêzão, tipo, Gordon Ramsay, essas coisas assim, sabe? Sim. O Gordon Ramsay não tava fazendo, tipo, altas coisas no paddock? Não é só em Las Vegas que vai ter? Não, eram em 10 corridas do ano. Então ele vai estar lá, com Já certeza. deve estar lá, só ele não causa, ó, que bom. Amei. Aliás, falando em paddock, diz que o ticket mais alto de patrocínio do filme foi o do Paddock Club, né? Eu vi, sim, porque aquele plug do Paddock Club no filme foi uma coisa tipo assim, bem-vindos ao... o cara... Bem-vindos ao melhor lugar para assistir a corrida da Fórmula 1. A experiência exclusiva com o melhor ponto de vista. Tipo, ele fica... Ele solta umas... pela TV, assim, sandando. Mas, enfim... Eu acho que vai ser legal porque muita gente vai levar a família, o Roscoe vai estar lá. Sim. Então eu acho que é só celebridades que eu quero ver no paddock. Né? Home race vibes, gente. Tá, teu pódio. Meu pódio?
Oscar, Lando e Lewis. Botar o Lewis na Ferrari, no pódio. Eu tô louca pra ver se os ingleses vão estar de Ferrari. Tô curiosa sobre isso. Tô curiosa. Qual é o teu pódio? Que eu vi várias pessoas falando mal do boné do Lewis, né? Eu também. E aí o pessoal falou assim, eu quero ver se ele tem um capacete especial, nananana, que ainda, né? Eu tô falando isso na terça-feira e ainda tem mais todo fim de semana, então provavelmente tem alguma coisa. Sim. Mas eu vi um comentário que diz assim, o Leclerc teve um macacão especial pra Mônaco e o Hamilton não vai ter pra Silverstone. Tipo, a pessoa meio cobrando isso. E aí alguém comentou assim, mas é a primeira vez que ele vai estar com a Ferrari em Silverstone. Tipo, ele estar de Ferrari já é especial o suficiente. Tipo, achei legal. Eu acho legal o ponto de vista. Eu também achei, sabe? Enfim, Sim. Não acho que fará falta, especialmente se ele estiver no pódio. E qual que é O meu pódio é P1, George. Tá? Olha, no começo do ano eu queria muito botar esse pódio do George. Pódio, então não comenta o meu. P1 não comentou o meu porque tu não quis. Sim. P1 George. E eu quero comentar o teu. P2 Lewis Hamilton. Olha só. E cadê os papaya? Vão se bater. P3 Lando Norris. Olha, o que deu ali no papaya? Eu não sei, né? Mas no começo do ano eu pensei, tipo, vou botar o George em Silverstone. Mas aí cenas dos próximos capítulos me mostraram que não, acho melhor deixar o George ali no midfield. Me sinto pronta pra vencer. Mas eu ia adorar, George, fique muito à vontade, assim. Eu acho que ia ser tudo. E vocês? Quem vocês acham que vai ganhar em Silverstone? Apostem aí com a gente. Não saiam do vídeo antes de curtir, comentar, se inscrever no canal, avaliar no Spotify. Por favor, pessoal, nos contem o que vocês acharam desse nosso episódio. Como é que a equipe favorita de vocês tá lidando aí com as realidades da Fórmula 1 em 2025? Com a dura vida da Fórmula 1. Não é fácil, gente. Bom, a gente se encontra toda quarta-feira ao meio-dia aqui no YouTube e também no Spotify. E 24/7 em todas as redes sociais. Nós somos o Be Fast Podcast em todas elas. Até a próxima, pessoal. Um beijo! Tchau!